Olá a todas, a todos, a todes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos aqui mais um debate sobre o ciclo 22 mais 100, uma ação da Secretaria de Cultura do município de São Paulo, para que a gente possa celebrar juntos aí o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. O ciclo 22 mais 100, se propõe aí a reunir 100 personalidades da cultura que têm um trabalho, uma vivência e uma reflexão com relação ao tema da cultura e a cidade de São Paulo, que tem contribuído de alguma maneira para a gente pensar as estéticas e as narrativas culturais e artísticas no nosso país. Então, a nossa pretensão aqui é uma conversa livre, um debate de ideias, uma troca e um compartilhamento de ideias em torno do que poderia vir a ser as pretensões do modernismo nos dias atuais. Mas mais do que falarmos sobre o que seria uma arte moderna nos tempos atuais, olhando para a cidade de São Paulo, olhando para o Brasil, é a gente se reconectar com o objetivo da Semana de Arte Moderna, que naquele tempo buscou dialogar com artistas da época, com a narrativa e as estéticas da época, para compartilhar com a sociedade tudo o que havia de mais inovador naquele contexto. Então, vou convidar a Márcia Camargos para poder conversar com a gente e partilhar um pouco das suas ideias e conhecimentos, tomando por base ali os objetivos do modernismo de 22, como a gente consegue fazer essa leitura nos dias atuais a partir da cidade de São Paulo, Márcia. Boa tarde a todos e todas e todos, como disse você, Liliane. E eu queria agradecer o convite da Secretaria de Cultura de São Paulo para participar desse ciclo tão importante e cumprimentar os meus colegas de mesa. Bom, nessa reflexão sobre a Semana de 22 e a construção do novo modernismo, eu vou fazer assim, uma pequena abordagem mais como historiadora, né? Então, se em termos mundiais o modernismo ele pode ser definido, a grosso modo, como o conjunto de movimentos culturais que permearam as artes e o design na primeira metade do século XX, no Brasil ele teve como ato fundador a Semana de Arte Moderna, que foi, na verdade, o primeiro evento público do que viria depois ser definido como modernismo. Então, ela significou uma mudança de paradigma nas artes plásticas, na literatura e na música, ao inaugurar maneiras ousadas de expressões artísticas livres das amarras da estética esclerosada daquela época. E, justamente por ser anticonvencional, irreverente e criativa, ela teve um impacto que reverbera até os dias de hoje, quando o espírito modernista ainda nos inspira a propor perspectivas inusitadas e novos olhares sobre velhas questões. Bem, eu não quero aqui ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas a gente sabe que a semana ela se constituiu de 3 sessões literário-musicais, com início previsto assim, para as 20 e 30 horas, que foram 3 noitadas de conferências, audições, dança, leitura de poemas e de trechos de livros no palco do Teatro Municipal, enquanto que no hall de entrada foi instalada uma exposição de artes aberta de segunda a sábado, né, do dia 13 ao 17 de fevereiro, com cerca de 100 obras expostas. Agora, é preciso dizer que, apesar de abrir caminhos e desafiar os preconceitos, a Semana de 22 foi um evento, a semana em si, né, ela foi um evento elitista, a começar pelo fato dela ter sido patrocinada pela alta burguesia paulistana ligada ao café. Então, essa foi uma das grandes ambiguidades desse festival modernista, pretender ser revolucionário dentro de um espaço consagrado como o municipal e com a subvenção da classe dominante. É claro, a gente precisa, né, entender que sem as verbas federais, que estavam todas concentradas na sede da República,
os escritores da Pauliceia, como o Mário de Andrade chamava a terra da garoa, eles dependiam da boa vontade da oligarquia local. Foi justamente na mansão da Avenida Higienópolis, né, onde o Paulo Prado recebia em faustosos almoços de domingo, que a esposa dele, a companheira dele, a dona Marinette, sugeriu que se fizesse uma semana de arte nos moldes dos festivais que se realizavam num balneário aqui da França, um balneário da costa normanda, que se chamava a Semaine de Fête de Deauville, que reunia exposições de pinturas, audições musicais e até mesmo desfiles de moda. Então, aproveitando a onda toda em torno do centenário da independência, eles escolheram o Teatro Municipal, que foi inaugurado justamente para figurar como símbolo da pujança da cidade. Agora, a segunda contradição da semana tem a ver com aquele conceito de que ser moderno na época significava estar em sintonia com as últimas tendências estéticas e literárias das vanguardas parisienses. E, ao mesmo tempo, né, a gente precisa admitir, eles proclamavam em alto e bom som a independência da nossa criatividade artística. Então, eles faziam aquele movimento pendular. Ora, eles partiam em defesa da internacionalização, ao difundirem as doutrinas em voga no velho continente, nessa tentativa de acertar o relógio, de acertar o passo com o ritmo do progresso de Alemar, e outra hora eles pregavam a brasileirização da criação artística e literária. Bom, na exposição de artes, no catálogo desenhado pelo Di Cavalcanti, a arquitetura estava defendida por dois estrangeiros, um espanhol e um polonês. Havia um alemão, o William Arberg, na parte das esculturas, e Delgado Veloso, e 12 peças do Victor Brecheret, que eram o ponto alto dessa exposição. Já entre os quadros, né, que estavam todos assim catalogados em bloco como pintura, O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, era uma das 20 obras que escandalizaram ali o público que veio assistir às noitadas e passavam para visitar aquela exposição que ainda contou com Di Cavalcanti, João Graz, Vicente do Rego Monteiro e Zina Aita. Bom, todos sabemos, né, que o Festival Modernista ele não foi uma unanimidade e acabou recebendo mais vaias do que aplausos. Muitos nomes ficaram de fora, e a gente pode citar uma grande lista, desde a literatura, né, Giovanna Neri, o próprio Monteiro Lobato, na arquitetura, o Victor Dubugras, que já trabalhava com o concreto armado naquela época, chargistas como Voltolino, J. Carlos e Belmonte, sendo que, em relação aos temas, a Semana de 22 também ignorou o teatro, a fotografia e o cinema, embora estas já formassem entre as linguagens mais contemporâneas e revolucionárias daquele período. Agora, se a gente for falar em termos de gênero, a Semana de 22 foi uma verdadeira catástrofe, porque na exposição artística havia 10 homens e 2 mulheres, a Anita Malfatti e a Zina Aita. E no palco, né, onde se apresentava ali as músicas e havia palestras, leituras, igualmente 12 homens para apenas 2 mulheres, que era a Guiomar Novaes, que é a consagrada intérprete brasileira de Chopin, e a obscura dançarina Yvonne Domerry. Bom, a essas ausências eu ouso acrescentar o ingrediente popular, tanto nas artes plásticas quanto nas letras. Então, naquela busca pelas raízes nativistas, que estava presente basicamente ali na música de Villa-Lobos, os modernistas eles não incorporaram a matéria-prima do nosso repertório negro, que era riquíssimo. Por exemplo, né, por que eles não chamaram os 8 Batutas, que era aquele célebre conjunto musical criado em 19 no Rio de Janeiro, puxado pela flauta do Pixinguinha, com violão, cavaquinho, bandolim e ganzá.
e que tocavam choro, machixe, batuques e cateretê. E tampouco eles conseguiram descobrir um Rousseau Tupiniquim, como fizera o mestre cubista, o Picasso, em quem eles se inspiraram, né? E nem convidaram Teodoro Braga em sua tentativa de arte aplicada, baseada nos desenhos dos indígenas marajoaras. Então, nesse ponto, eu queria citar o Oswald de Andrade, que descreveu o modernismo como um equívoco, onde o contrário do burguês não era o proletário, mas sim o boêmio, num território onde as massas continuavam ignoradas, enquanto os intelectuais brincavam e de vez em quando davam tiros entre rimas. Então, passados praticamente um século, né, a gente vai comemorar o ano que vem 100 anos, o que nos ensina o modernismo inaugurado em 1922? Primeiro, que a semana em si ela foi excludente. Ela representou um projeto defendido, levado a cabo por homens brancos e oriundos do eixo Rio-São Paulo. É claro que isso, né, é evidente que não tira a importância nem desprestigia a Semana de 22, que a gente sabe que todos os movimentos eles se processam assim, confusos, ecléticos e desiguais. E nessa fase inicial, que muitos chamam de fase heróica, ainda não havia um projeto estético claramente elaborado, né? Eu disse logo no início que a Semana de 22 foi o primeiro evento público do que viria depois a ser definido como modernista, como modernismo. Então, os projetos surgiriam aos poucos no decorrer dos debates e das viagens Brasil afora que os seus protagonistas iriam empreender. E eles dariam origem aos manifestos Pau-Brasil, Antropofagia e Verde-Amarelo, entre outros, cada qual com a sua respectiva revista. Mas nós não queremos a herança do ufanismo nacionalista da escola da ANTA, nem o racismo da ideologia fascista presente no seu manifesto assinado pelo Menotti Teupica, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. Esse verde-amarelismo, né, nós, infelizmente, tão atual, a gente conhece, sabe no que resulta e queremos distância. Agora, uma das grandes fontes nas quais a gente poderia se inspirar para falar desse novo modernismo seria o Manifesto Pau-Brasil, em que o patriotismo enveredou por caminhos da valorização do nosso passado histórico, desprovido daquele apelo ufanista que era presente no Manifesto Verde-Amarelo. Ele foi criado, ele foi escrito depois de uma frutífera viagem de parte do grupo modernista às cidades de Minas Gerais. E foi nessa época que o Oswald declarou que a poesia existe nos fatos. Ele disse, eu abro aspas, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o céu azul cabralino, são fatos estéticos. E, igualmente, agora eu já estou terminando aqui minha fala, né? Uma outra fonte interessante é o Manifesto da Antropofagia, que veio à luz em 1928, no mesmo ano em que o Mário de Andrade realizava a sua viagem etnográfica ao Nordeste, em busca da musicalidade da cultura popular brasileira, a exemplo do catimbó e do coco, para a formulação de uma arte moderna e nacional. Tá? Então, em outras palavras, né, o que nós buscamos é um modernismo sintonizado com a contemporaneidade, que seja multiétnico, feminino e feminista, que se paute pela inclusão e pela diversidade cultural e social. Nós queremos o palco do Teatro Municipal tomado pelas mulheres, pelos poetas e músicos das periferias, pelos pretos e pelos proletários. Seria apenas assim que a gente poderá romper esse divórcio entre um determinado extrato intelectualizado
e a maioria da população, de maneira que nós possamos, e agora eu vou parafrasear de novo Oswald de Andrade, de modo que a gente possa carrear para o corpo da literatura e das artes os glóbulos vermelhos do nosso povo. É impressionante como a sua contribuição, né, nos traz assim, alguns questionamentos. Eu fiquei aqui pensando o que seria a esclerose do nosso tempo, né? Tipo, qual seria a esclerose artística e cultural do nosso tempo? Espero que no final do ciclo 22 mais 100 a gente tenha indicativos para essa resposta. Fiquei aqui pensando, né, nos paralelos que a gente consegue fazer. Se em 22 havia uma concentração das verbas federais na capital, hoje o setor cultural enfrenta um represamento das verbas culturais também, por questões aí ideológicas e uma crise política, né, desse amarelismo, verde amarelismo exacerbado, como você trouxe para a gente. Acho que isso indica como cada vez mais faz sentido que a sociedade possa se discutir, tomando por base ali as provocações vivenciadas em 22. Acho que pontuar, né, o quão excludente e nada perfeita a semana de 22 foi, nos traz também para um lugar de generosidade com o nosso próprio tempo, né? Acho que o ciclo também não se propõe a encontrar respostas fechadas e determinantes. Assim, é um ciclo para encontrar, de fato, as porosidades do nosso tempo, para que a gente consiga se compreender melhor nesse mundo. Então, e em um mundo, inclusive, não binário, né? Em um mundo em que as coisas não estejam postas da perspectiva do verde e amarelo, do preto e do branco, do homem e da mulher, mas que a gente consiga aí refletir sobre a nossa possibilidade de existência não binária. E aí, para contribuir com essas reflexões todas, eu queria convidar a Carla Café para poder compartilhar com a gente como esses pensamentos, essas ideias todas se traduzem ou podem ser traduzidas a partir do contexto da arquitetura e do cinema, ou até mesmo, né, do hibridismo e do encontro entre essas duas áreas. Eu, na verdade, não tenho esse estudo todo a respeito do modernismo, então foi muito interessante ouvir você, Márcia, falando do que foi, de fato, essa manifestação modernista, né, excludente, e hoje, mais do que nunca, a gente entende esse termo. Eu acho que a gente, cada vez mais, estamos nos acostumando a questões que, para mim, são muito novas, a questão de gênero, essa discussão, a exclusão da questão dos excludentes, a questão racial, são assuntos, a meu ver, muito contemporâneos, e eu acho importantíssimo essa discussão ser traduzida dessa maneira também. Eu sou aquela parte, né, que o modernismo tenta aproximar o letrado, o intelectual e o povo. Eu sou o lado do povo. Eu sou do lado do povo no sentido de que eu não sou uma historiadora, nem uma pesquisadora, mas dentro da minha atividade profissional, eu tento entender como contribuir para uma discussão que eu acho que o modernismo, de certa maneira, inaugurou, né? Então, essa questão, por exemplo, das pesquisas etnográficas é uma coisa que foi um legado do modernismo, né? E que depois o cinema novo recupera muito, e acho que atualmente que a gente chama de documentário etnográfico é uma faceta muito forte no cinema brasileiro, do qual eu venho desenvolvendo, né?
Também gostaria de agradecer aqui, porque direção de arte é uma profissão que poucas pessoas conhecem, tem pouca visibilidade, então eu ter essa descrição profissional para mim foi muito legal, e nisso também trago um pouco, discutimos muito pouco sobre esse assunto, que é uma direção de arte, e em exceção, Wisnik, única vez que eu vi na imprensa brasileira alguma crítica que considera esse departamento do cinema foi do seu filho, do Guy Wisnik, falando sobre Parasitas. Ele fez um belíssimo texto dando visibilidade ao que uma direção de arte faz no cinema. E por essas razões, eu tenho, como formadora, como arquiteta, né, eu tenho tentado sempre criar frentes de trabalho com relação ao cinema, né, ao fazer o cinema, porque o departamento de arte, ele atua muito na pré-produção, ele atua muito no território, ele pode interferir de uma maneira com mais protagonismo no território do que o próprio filme. E eu tenho tido essa possibilidade de desenvolver isso junto com com o cinema da minha irmã, da Eliane Café, que compartilha dessa preocupação, dessa experiência de você, através de uma produção cinematográfica, você atuar nesse território. E a gente já iniciou esse trabalho nos Narradores de Javé, trabalhando o lixo de uma cidade de 8.000 habitantes. A gente, durante toda a produção cinematográfica, a gente criou uma relação com o lixo da cidade, trabalhando na questão de como manipular o lixo, como criar pontos de coleta, como fazer com que o lixo da cidade seja uma preocupação de todos. Isso era uma coisa que no Narradores foi muito central, inclusive para a produção do filme, e que ganhou contornos internacionais com o Aerotel Cambridge. Com o Aerotel Cambridge, nós conseguimos, através da direção de arte, criar todo um programa com a escola da cidade, aproximando as escolas dos movimentos de moradia, criando uma interferência que, ao mesmo tempo, ela trabalhava a cenografia e a direção de arte do filme, ao mesmo tempo oferecia benfeitorias para a ocupação Cambridge. E essa relação da ocupação Cambridge com os artistas, com a cultura, foi muito promissora, ao ponto de a gente até criar um filhote, que foi a ocupação 9 de julho. Né? A ocupação 9 de julho, ela teve, desde o seu nascedouro, uma relação entre o movimento social de moradia com os artistas, que no caso da ocupação 9 de julho, são um grupo que foi, na verdade, feito também para a ocupação Funarte. É uma dissidência de um grupo de artistas que atuaram na ocupação Funarte e que depois a gente migrou para 9 de julho, criando um casamento muito promissor entre os movimentos sociais, entre o movimento de moradia com a classe artística da cidade de São Paulo. E eu, assim, termino aqui, que eu acho que a questão é mais a gente discutir, né? Eu termino aqui falando desse legado, que eu acho que o Zé Celso também é um outro grande expoente disso, que trabalhou com o Movimento Sem Terra, com o MST, e eu acho que isso
é uma parceria muito promissora, porque a gente, além de trazer esse debate, né, para os movimentos sociais, de interagir mais com o universo cultural com esses movimentos, trabalhar a ideia da descolonização da linguagem. Eu acho que os movimentos sociais, a parceria com os movimentos sociais, eles trabalham muito nessa questão efetiva, sabe, do que é a descolonização, né, da nossa atuação, né? E eu acho que, enfim, acho também que os movimentos sociais eles nos aproximam dos temas brasileiros. Ele tem essa vertente, é uma manifestação coletiva. A gente aprende muito com esse formato, né? E concluir que esse debate público, né, que a gente está fazendo sobre nossa produção, tem essa ferramenta digital, né, essa ferramenta tecnológica que a gente tem aqui, contribui muito para essas manifestações horizontais, para essas manifestações coletivas. E eu acho super, e agora parabenizar a Secretaria de poder usar isso, toda essa parafernália tecnológica para a gente ampliar a reflexão a respeito do que seria uma comemoração dos 100 anos do modernismo. E eu só para te provocar, Márcia, não sei se eu iria para o palco, sabe, do Teatro Municipal. Acho que eu iria para o palco do Teatro Oficina, ou até mesmo no palco de alguma ocupação, ou quem sabe da periferia, ou até mesmo fora da nossa cidade de São Paulo. Isso me fez vir aqui resgatar que no âmbito, né, de toda a movimentação em torno das comemorações do centenário de 22, né, a Secretaria também prepara aí, né, centros de referências do novo modernismo na cidade de São Paulo. Então, e indicando esses lugares na Zona Norte, por exemplo, a gente tem ali o centro de referência Brito Broca, na Zona Sul, o Marcos Reis, Amanda Amaral, na Zona Leste, o Cassiano Ricardo, a Cora Coralina, na Zona Oeste, o Centro de Referência Camila Cerqueira César, o Alceu Alboroso Lima, no centro, a Biblioteca Mário de Andrade. Então, entendendo aí, né, todas essas bibliotecas municipais como centros de referências do novo modernismo para o município de São Paulo, exatamente entendendo a cidade como esse grande palco, né, e transbordando, sem sombra de dúvida, para as nossas periferias que seguem pulsantes e pulsando muita arte no nosso tempo. Acho que é importante destacar, né, tipo, esse lugar que você traz, como cineasta, é óbvio que quando você rememora aí todo o processo de construção do Aerohotel Cambridge, que já é um clássico para a gente, e a direção de arte tem ali um papel fundamental, porque rompe, inclusive, com os estereótipos construídos em torno das figuras humanas que habitam ocupações. Então, tipo, a maneira como a direção de arte é trabalhada naquele filme, a gente consegue chegar a partir dos figurinos, a partir dos objetos de cena, a partir, né, tipo, de toda a construção de cenário, a gente consegue, de fato, chegar na alma daquelas pessoas, independente da situação de precariedade que elas estejam vivendo. Então, de fato, uma direção de arte atenta ao território e às pessoas que compõem esse território, ela é fundamental e rompe
com uma escola e uma tradição excludente e hierarquizada de olhar para o outro, né? E aí falar em rompimento, quero convidar a Adriana Couto para também partilhar aí um pouco de suas ideias com a gente, né? A Adriana que vem dessa trajetória, né, de uma cobertura a partir da imprensa de muitos movimentos culturais de rompimento. Para a gente é muito importante saber como você pensa esse novo modernismo nos nossos tempos. Eu estou ali perguntando, ouvindo vocês e estar aqui participando desse debate nesse momento é muito caro para mim, e as reflexões que a Márcia e a Carla já trouxeram fizeram, inclusive, que eu fosse revendo assim, o que eu gostaria de falar, as minhas falas iniciais, e aí eu já vou partir para um outro lugar que me foi chamado aqui, a partir dessas reflexões que as duas já fizeram. E a reflexão primeiro, dessa exclusão, dessa voz da periferia, dos trabalhadores, dessa arte construída às margens da sociedade, mas que, de alguma forma, também, a Márcia disse que tinha uma complexidade, era paradoxal, porque também o modernismo, a Semana de 22, também abria espaço e tentava abrir espaço para esse novo Brasil, né? Os artistas brasileiros, eu acho que a intelectualidade brasileira também tem uma busca e uma obsessão sobre a questão da identidade nacional, qual é a identidade do Brasil, né? E a Semana de 22 também traz essa questão para a gente, né? Da identidade do brasileiro, o que forma essa identidade, quem somos nós e como que a cultura pode traduzir esta tal diversidade e essa característica, que características temos importantes, né, que nos marcam, que nos contornam como brasileiros. E aí eu fico ali pensando, eu estou na cobertura de cultura há mais de 10 anos, um pouco, no jornalismo cobrindo educação e cultura há 20 anos, e percebo, sim, sabe, um aumento dessa voz da periferia que sempre esteve presente, que sempre esteve pulsante, que inspirou muitos desses artistas da Semana de 22, mas eu sinto essa voz sendo elevada, né? Essa voz ganhando, sendo amplificada. A gente percebe esse movimento. E é interessante porque eu comecei a questionar eu como mulher periférica, né? Dentro dessa busca da minha identidade também, uma mulher negra periférica paulistana da Gema. E aí a gente diz ali, né, que a Semana de 22 era para as elites, e aí eu queria me colocar ali como essa paulistana da Gema e da periferia, que como muitos outros constroem também essa São Paulo e essa ideia da nossa identidade e essa ideia também maior de estar abarcando e se influenciando e se modificando e buscando a sua construção a partir de olhares multifacetados. E aí, por que eu sou hoje, mesmo morando na Zona Oeste há 20 anos, por que eu sou ainda uma mulher periférica? Porque são coisas que me marcam, a minha trajetória está marcada nesse território, e é um território muito rico, e é um território muito potente, e é um território que não vai me abandonar, por mais que eu transite por outros territórios. E é um território de uma paulistana da Gema, que é neta de um agricultor mineiro, que na Semana de 22 tinha 8 anos, mas estava já na lida do café. Então é isso, eu começo a ver as minhas relações com a Semana de 22, e eu estou aqui falando de muitas questões, tá tudo meio bagunçado aqui, vamos ver como que a gente liga tudo isso, porque eu estou aqui pensando junto com vocês. Mas eu estou pensando na Semana de 22 a partir da minha vivência de território e da minha vivência da minha família, sabe? Então ali tem esse meu avô que era do café, era sanfoneiro, tocava ali, era sanfoneiro.
Tem uma do lado do meu pai, são baianos. Então, essas duas famílias vêm para São Paulo, para essa São Paulo, né, que abre espaço para todo mundo e que também nos oprime, mas que abre espaço para todo mundo. Eles chegam aqui com esse sonho. E eu e a minha geração e muitos de nós da periferia somos esse sonho dessas pessoas do Brasil que vêm aqui para São Paulo. E que aí a gente colocado nesse território, e nesse território que a gente vai construindo, a gente tem toda essa bagagem da cultura popular. E aí, de novo, é isso. Esse avô sanfoneiro que eu tive, essa mãe, essa vivência na roça, que faz com que eu tenha, na adolescência e na infância, tendo ouvido muita música caipira. Muita música caipira. E aí o meu pai, que é da Bahia, também traz esse outro componente. Na adolescência efervescente de Itaquera, na zona leste de São Paulo, o samba nos invade e chega o rap também. Que vamos fazer de novo uma ligação aí com o movimento modernista, no sentido de que esses meninos da periferia encontram, a partir de uma manifestação ali estadunidense, a oportunidade de falar o que eles estão vivendo, e que a sonoridade que parece importada, na verdade depois vai se unindo, e a gente percebe que essa construção, né, globalizada do hip hop é uma construção também forte da diáspora, da diáspora negra, né, que se conecta também em várias partes do mundo a partir das suas vivências culturais. Eles são modernistas, né? Nesse sentido, se a gente pensar no movimento hip hop, nesse sentido de ruptura dessa busca estética, dessa mistura, de também ser influenciado pelo que vem de fora, tentando encontrar quem é você. Então, eu acho que também, pensando na cultura hoje, eu acho que tem essa ligação, pensando na periferia, de como o movimento hip-hop também tem esses componentes importantes, também tem esses componentes disruptivos que a gente encontra na semana de 22. Eu sinto que hoje a nossa voz e o Teatro Municipal estaria, e a Carla estava fazendo essa provocação aí, ele já está outros, nossos palcos já são outros, a gente está numa luta ainda, mas já são outros. E essas vozes estão fazendo com que a gente, não sei se aproxime dessa questão que todo mundo persegue em relação à identidade brasileira, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue já se reconhecer mais, sabe? Todos nós, a gente já consegue se reconhecer mais porque a gente tem mais atores aí para olhar, para empatizar, para criar essa empatia e seguir nessa construção. Então, eu estou me colocando aqui como essa paulistana da gema de hoje, 100 anos depois, vivendo a cultura, vivendo essas transformações, podendo ser chamada de paulistana da gema, ainda que nascida na periferia de São Paulo, e tendo experiências diferentes da elite cultural paulistana. Então, o Teatro Municipal já foi tomado nos últimos anos, ele também, nos últimos anos, os 40, 50 anos, ele também vem sendo símbolo dessa luta e dessa retomada, né? Quando o movimento negro está ali na escadaria do Municipal, fazendo a criação do movimento negro unificado como um marco, né, nas escadarias do Municipal, uma reflexão que o próprio rapper Emicida resgata, vai lá, fala desse movimento negro e traz para dentro do Municipal essa força da cultura popular construída em São Paulo, a partir da geração dos filhos de quem acreditou que era possível a gente construir um Brasil maior e que veio atrás de oportunidades, né?
Então, o municipal já também carrega essas contradições e também essa tentativa de ocupação. Em essência, né, você traz para a gente que os nossos palcos podem ser muitos, inclusive os nossos próprios corpos, né? Tipo, quando me penso, né, tipo, essa mulher negra nordestina que veio, né, de Salvador, especificamente do Paraíso, né, que é o bairro do Coqueiro Grande, periferia de Salvador, e venho para São Paulo, e estou aqui, né, tipo, nesse lugar, construindo há 17 anos, e o meu locus identitário é muito similar ao seu, que é uma mulher preta, nascida na cidade de São Paulo, mas que as identidades e o lugar, né, de pertencimento, né, acaba encontrando achego e aconchego nas periferias dessa cidade. E aí, né, os valores diaspóricos e as noções de diáspora acaba fazendo muito sentido, e por isso eu sempre tenho feito referência aqui nesse debate que o ciclo, né, 22 mais 100, ele nos permite refletir São Paulo, mas não só, né, nos convida para refletir o Brasil, né, nos convida aí para refletir as nossas diversas possibilidades de conexão. E para continuar aqui essa roda incrível, e que são muitas provocações, eu queria convidar o Vinícius para poder falar um pouco para a gente, a partir de uma ideia do entendendo aí a sua aproximação com a história e obra do Oswald de Andrade, como a gente conseguiria fazer, né, uma leitura da antropofagia presente, né, na existência do Oswald com a lente de hoje, com a lente da atualidade? A melhor maneira da gente viver os 100 anos da Semana de Arte Moderna, esse modernismo, multiplicar essa memória, essa experiência e trazê-la para o contemporâneo, eu acho que é mesmo a conversa de diferentes perspectivas. São depoimentos como esse que a gente está tendo aqui e multiplicado isso por todos esses encontros, né, que estão sendo promovidos. Eu me sinto muito provocado, estimulado assim, pelas coisas que foram faladas, e é difícil conter tudo isso, mas eu vou pensar no seguinte. Primeiro, a Semana de Arte Moderna foi um gesto de profanação do que era o templo da cultura tradicional, na qual se envolvia uma concepção conservadora da arte, da vida e da sociedade. Então, era uma quebra dentro, né, deste lugar, numa época em que o centro da cultura, da elite, tinha um lugar. Havia um centro. O Teatro Municipal tinha essa função, né, por isso que eu estou chamando de templo. E foi um marco de uma abertura de perspectivas que fez com que ela se consagrasse. Então, ela é profanação consagrada, que são duas coisas, vamos dizer, dois movimentos opostos que estão contidos aí, né? Quando a Márcia falou, ela, de certo modo, ela afirmou esse lugar de consagração desse evento marco e, ao mesmo tempo, quanto a gente tem que olhá-lo, dessacralizá-lo também, no sentido de não ter como uma coisa que se supõe que é um modelo a ser tomado como referência, é um modelo de provocação e não quer dizer, de uma realização cultural propriamente dita. Ali havia perspectivas que se abriam em meio a contradições, né? Contradições que a gente, olhando historicamente, a gente vê que aquilo vinha de uma oligarquia paulista, vamos dizer, o setor mais tradicional da burguesia, ligado ao latifúndio e ao café, que era, ao mesmo tempo, mais voltada para a cultura e queria acertar passo com a segunda revolução industrial, que é uma expressão que a Paulo usou, né, e que o Alfredo Bozzi usa na História Concisa da Literatura Brasileira. Ele fala isso. Tinha um grupo de elite
que queria, que era cosmopolita, queria estar, vamos dizer, em dia com a Europa. E em dia com a Europa significava prestar atenção nas vanguardas dos anos 10, né? Futurismo, expressionismo, e as que sucederam, surrealismo, etc. E tal. Então, isto era este setor, ao mesmo tempo, não dos ricos, a burguesia de imigrantes enriquecidos. Esses eram mais tradicionais, gostavam mais da ópera mesmo, por exemplo, e não daquelas novidades que estavam ali. Esse burguês é o burguês que, na Paulicéia Desvairada, do Mário de Andrade, ele fala a ode ao burguês. É uma espécie de ódio ao burguês. O burguês a que ele se refere, nesse caso, é este conservador, que a digestão bem feita de São Paulo, que não quer saber de nada que envolva, vamos dizer, a transformação dos tempos e vamos dizer, a ampliação dos horizontes e tal. Estava tudo em jogo ali. O Mário era um professor de classe média, do conservatório e tal. Ele ia nessas festas, quer dizer, nessa casa da alta burguesia tradicional, ao mesmo tempo ele era um estranho ali, ao mesmo tempo que ele fazia parte desta perspectiva, mas que eu quero dizer que trouxe uma concepção crítica da linguagem, e quando você pensa, muda a linguagem, você muda tudo, porque você muda a relação com o mundo. Não adianta só mudar, quer dizer, se você muda a linguagem, você compromete também a visão da sociedade, dos privilégios, né? Porque uma coisa forte no modernismo foi a atenção para a fala comum, né? E Oswald de Andrade tem uma coisa forte contra a norma culta, que é aquela compreensão de que o verdadeiro português é aquele falado gramaticalmente correto por intelectuais letrados e ainda mais de uma poesia parnasiana, né? Então, a poesia moderna era outra coisa. E eu acho que é legal a gente lembrar, falando do Teatro Municipal, que na Paulicéia Desvairada do Mário, o último poema se chama As Infibraturas do Ipiranga. É um grande poema em que ele imagina a população inteira da cidade de São Paulo reunida no Vale do Anhangabaú. Ou seja, esta é a visão, o sonho do Mário da semana, não é o dentro do teatro, é no Anhangabaú, que é esta fenda da cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem uma falha no centro. É um anfiteatro que, ao mesmo tempo, é um espaço difícil de atravessar, quer dizer, são partes, né, opostas, contrapostas. E ele imagina, então, que nas sacadas do Teatro Municipal, nos terraços, estão os grandes coros grandiloquentes cantando a arte tradicional. São os artistas acadêmicos, os poetas parnasianos, etc. Aqueles conservadores antimodernistas. Do outro lado, nas sacadas elegantes, do outro lado do teatro, estavam milionários e burgueses, que ele vê como dançando uma dança senil e caricata. Né? Podemos dizer que é a República Velha. Então, República Velha e, hoje a gente diria República Velha, e os conservadores estéticos dos dois lados. No Viaduto do Chá, ele vê os operários e desempregados, podemos dizer assim, lumpens, né? Que são, na verdade, nós podemos dizer, aqueles que não tinham uma perspectiva da arte moderna. Né? Inclusive, as revistas operárias tinham uma forte ligação com uma linguagem mais tradicional, com a ópera, por exemplo, que tinha um valor popular, mas não estava interessado nas vanguardas. Então, o Mário entende ali no poema que tem uma fratura entre os modernistas e o povo enquanto trabalhadores, né? E desempregados. E, no fundo do vale, estão as juvenilidades auriverdes, que são os modernistas, que vêm como uma espécie de escola de samba aparecendo. Não existia ainda escola de samba, mas é uma espécie de aparição, um desfile
assim, todo colorido, parecem carros alegóricos de Joãozinho 30, entende? Quando você olha da perspectiva de agora. E aí tudo isso tem uma orquestra sinfônica com maestros vindos do estrangeiro tentando reger aquela loucura da Paulicéia desvairada, né? Então, eu acho que o mais bacana é entender esta visão, né, de que o modernismo é uma tentativa de abraçar uma cidade conflituosa, com conflitos de comportamento, conflitos estéticos. E este embate, né, que faz da cidade um campo de batalha, é ao mesmo tempo o lugar em que a cultura junta tudo aquilo num oratório profano, que é um rito da cidade, não é? De pensar a cidade, esta grande cidade que crescia avassaladoramente. E, no final das contas, nesse embate, as juvenilidades morrem no chão do Anhangabaú, mas morrem como sementes. E tem o canto da minha loucura e diz, isso aqui vai renascer. Entende? Disso aqui não é agora que isso está acontecendo. Isso aqui vai renascer para a cidade, no chão, dessa fenda, né? Dessa falha. Eu acho que é assim que a gente... hoje para falar isso, assim, porque... Oi? Então... Perdão, gente, vazou um som aqui. Isso. Mas, então eu estava nesse momento de dizer o quanto a gente olha historicamente o modernismo, mas, ao mesmo tempo, contemporaneamente, porque, como vocês disseram bem, a história do Vale do Anhangabaú e do Teatro Municipal é uma história das transformações, né? O movimento negro unificado escolheu ali aquele lugar, as escadarias desse teatro, junto do Vale do Anhangabaú, né? O São Bento também é importante na cultura de São Paulo, né? Este lugar é um lugar que veio sendo povoado e agora a recente, vamos dizer, relação do Emicida, o Amarelo, com o Teatro Municipal, tem tudo a ver com isso, né? E o próprio Emicida diz ali o quanto ele que está lendo literatura e o quanto Mário de Andrade é uma referência para ele, né? Então, isso eu acho que faz com que a gente veja este momento de proximidade desse centenário de uma maneira viva, não é? Porque ao longo desse século houve uma transformação cultural que, de fato, trouxe as margens na sociedade brasileira para o centro, né? A periferia veio para o centro, sem precisar dos mediadores de classe média, que eram os intelectuais letrados do modernismo. E o modernismo, na primeira boa parte do século XX, foi essa busca da parte de intelectuais letrados de buscar o povo. Isto é o modernismo, né? Isso está em Mário de Andrade, mas está em Oswald de Andrade, está em Graciliano Ramos, está em Guimarães Rosa, está no cinema novo, está na música popular brasileira. Tudo isso é uma história grandiosa de uma busca de um Brasil que vencesse esse abismo, essa distância, né? Mas que dependia da figura do mediador. Hoje nós temos uma outra situação, né? Que essas margens vieram já não propriamente necessitando do mediador, mas o Emicida sendo uma espécie de outro mediador, outro tipo de mediador, que ele vai buscar o Mário de Andrade, porque interessa, né, também, por um lado, né? Então, não sei, eu perdi tempo aqui, me empolguei, não sei quanto tempo que eu estou falando, mas eu só quero completar, pelo menos, pensando... o tempo que nos for necessário. Que bom, Vivi. Agora eu ouvi a Bahia na sua voz, viu? Aquela música de lá. Olha, e Oswald, não é? O Oswald é uma figura contraditoríssima, e isso é que é rico, porque ele assume as suas próprias contradições. Ele não as esconde, não é? Oswald é filho de uma família, de um pai enriquecido pela especulação imobiliária.
o pai do Oswald loteou o bairro de Pinheiros, desde a Doutora Arnaldo até o Largo da Batata, entende? Numa época justamente de crescimento, em que o crescimento de São Paulo, que se fez sem plano urbanístico, ele fez movido pelo capital. E o pai de Oswald, então, ele enriqueceu. Oswald é herdeiro dessa fortuna. E ele é um dilapidador de fortuna, que é uma figura interessante na cultura, às vezes, porque o dilapidador de fortuna pega tudo aquilo e joga para outros fins. Né? Na verdade, ele esbanja para a arte. Né? Claro que ele vive os anos 20, né, e junto com a Tarsila, circulando pelo mundo, né, cosmopolita, Europa, viaja por toda parte, mas se beneficiando desses privilégios, mas justamente projetando essas, vamos dizer, utopias fulgurantes do Brasil, que são o pau-brasil e a antropofagia. Né? E isto, vamos dizer, tem uma força muito grande. E depois, na crise de 29, né, porque 29 é uma grande crise econômica em que ele foi à ruína, houve uma bancarrota desses ricos. E Oswald, que é o homem das guinadas, ele é um traidor de classe, entendeu? Ele já traía esteticamente a sua classe. Depois ele trai politicamente a sua classe, porque ele se engaja no Partido Comunista. Sempre a mulher é para ele aquela que corresponde também a uma parceria de vida. E aí é a Pagu que entra em cena, né? Militante, né? que passou por grandes dificuldades na sua militância política e que foi companheira do Oswald nesse período, e o Oswald, então tem uma atuação política mais aí fora ele rompeu com aqueles âmbito, né, da alta burguesia com o qual ele convivia nos anos 20. É então que o teatro passa a ser importante para ele. É um teatro que não existia nesses termos no Brasil, um teatro capaz de tratar dos temas políticos. E ele escreve nos anos 30 O Rei da Vela, que vai explodir em 1967, quando Zé Celso diz a coisa mais atual que tínhamos a fazer no pós-64 era um texto de Oswald escrito décadas antes, né? Nesse período. Em suma, depois o Oswald escreve no fim da vida textos filosóficos em que ele estende o pensamento da antropofagia e tudo, né? E é o que Viviane estava me perguntando, e ele é descoberto, na verdade, ele ficou no ostracismo, no exílio, vamos dizer, cultural, quando morreu. Mas, nos anos 60, ele foi descoberto pela poesia concreta, pelo teatro-oficina, pelo tropicalismo, né? E se viu que ele tinha, quer dizer, um pensamento extremamente vivo, sobre o qual podemos falar depois aqui, mas eu só quero dizer uma coisa para concluir, que o que nós estamos vivendo hoje é um antimodernismo. Né? Quer dizer, o que se quer negar é toda essa história de abertura, das consequências abertas pelo modernismo. E o bolsolavismo é um antimodernismo. E eles não têm propriamente nenhum projeto cultural a propor, na verdade. Não tem nenhum verde-amarelismo, não tem uma coisa assim. Eles têm uma demonização da cultura, quase que como um todo. Né? E isto, e ao mesmo tempo, por isso, a cultura é vamos dizer, uma força política muito forte, porque nós não atravessaremos esse nó político sem a compreensão da cultura, nesse sentido de que estamos falando, sem esta referência ao modernismo. E aqui eu só quero citar uma coisa, né, que Oswald, no Manifesto Antropófago, dizia, claro que nós temos a antropofagia seria essa capacidade de incorporar o outro, né,
que é aquela que inspirou a antropologia do Eduardo Viveiros de Castro e o perspectivismo ameríndio, né? Portanto, o pensamento ameríndio, diz o Eduardo Viveiros de Castro, isso é confirmado pelo livro de Davi Copenau, A Queda do Céu, são coisas que vêm de um pensamento, quer dizer, da espiritualidade xamânica que aparece nesse livro. Nós nunca tivemos uma visão disso, mas isso se faz, tem uma ponte nisso, que é a antropologia do Eduardo Viveiros de Castro, que tem profundamente a ver com Oswald de Andrade, né? E a antropofagia é esta possibilidade de se colocar no lugar do outro, de uma maneira rigorosa, mas de se colocar no lugar do outro. Essa é uma coisa, às vezes, banalizada, como se fosse pode tudo com tudo, pode, em suma, devorar qualquer coisa, etc. Mas em Oswald isso é muito certeiro, né? No sentido deste, vamos dizer, assumir o lugar do outro, que é o contrário da paranoia que demoniza o outro, que é o que nós estamos vivendo por outro lado. Então, para completar mesmo, o Oswald diz só no Manifesto Antropófago que existe também a baixa antropofagia. A baixa antropofagia é aquele canibalismo que é destrutivo, para o qual ele descreve com 4 palavras, que são inveja, usúria, calúnia e assassinato. E essas 4 palavras descrevem com precisão o que nós estamos vivendo hoje, que é baixa antropofagia. Inveja significa ressentimento como fundamento na relação com o mundo. Usura é liberalismo oportunista. Calúnia é fake news. E assassinato é necropolítica assumida. Então, quer dizer, tudo isso, o modernismo está conosco. Que viagem gostosa de se fazer, né? Enquanto o Vinícius falava, assim, automaticamente, tipo, me conectei com Lélia Gonzalez, e quando Lélia Gonzalez traz para a gente o conceito de americanidade, né, ela nos ensina, né, tipo, como os povos, né, que acabaram sendo vítimas dessa baixo antropofagia reagiram a ela. E como esses povos guardam, né, no interior de suas culturas aí, tecnologias sociais, não só de reação, mas como tecnologias de superação dos efeitos desses ataques, né? E a gente vai trabalhando aqui no fio do novelo, né, e chega num lugar em que Sueli Carneiro, né, tipo, tem nos alertado nos últimos anos, assim, que é a nossa necessidade de estabelecer mesmo um pacto com o novo marco civilizatório na sociedade brasileira, né? Tipo, é importante que para que a gente consiga de fato se harmonizar com um pensamento, uma prática e um cotidiano decolonial, que a gente assuma um novo pacto civilizatório, né? E esse pacto civilizatório nos exige nos afastar, inclusive, dos antagonismos, né? Enquanto a gente conversava, fiquei pensando, né? Tipo, se lá em 22 existia ali uma aproximação, né, dos vanguardistas às elites, né, sejam essas elites dilapidadoras de riquezas ou não, mas havia ali essa aproximação com as elites, seria agora, com esse nosso processo, né, esse nosso movimento do 22+100, uma aproximação, né, à crítica direta e afoita, à estética e à produção periférica, né, de uma perspectiva antagônica, né? Se antes eles, agora nós, né? Tipo, como a gente trabalha essas reflexões numa perspectiva
mais próxima do que nos oferece as fendas, né? Como a gente trabalha numa perspectiva mais próxima do que nos oferece as pontes, porque as pontes nos permitem circulação, né? As pontes permitem que, a partir do momento que a gente consegue aí ter fortalecido, né, o ideal de participação, e quando a gente fala de povo, fala de cultura popular, a participação é extremamente importante, né? Quando a gente fala do fortalecimento de autonomias, né, tipo, ter pontes sólidas, né, tipo, acaba me parecendo muito mais proveitoso, né, tipo, daí a possibilidade, garantir a possibilidade que haja trânsito entre essas culturas e trânsito, né, entre esses agentes culturais, do que necessariamente observá-los e vivê-los de maneira estanque. Então, queria trazer aqui para a mesa um pouco essa reflexão, né, tipo, do como a gente trabalha no reconhecimento, né, de todas essas possibilidades artísticas, né, nessas nossas conversas aqui sobre o 22 mais 100, identificando aí os lugares e possibilidades de conexão entre todas essas existências. O Wisnik falou ali de um ponto, e você falando nisso, eu fiquei pensando nisso. A gente não tem aqui, a gente ganhou essa possibilidade da classe trabalhadora, da periferia, do povo preto, de todas essas vozes silenciadas, né? Que elas ganham essa projeção e não tem mais essa mediação, né? Que é fundamental aqui para a gente entender, né? Não tem essa mediação, não precisa de alguém, de um interlocutor, de um porta-voz. Não precisa mais exatamente de um porta-voz. Agora, isso não significa que as conexões não continuam. As conexões continuam sendo feitas. Estamos entrelaçados. Não é mais uma mediação, é um outro lugar, né? Não é mais esse lugar de mediação, mas a conexão é importante sempre, né? Não tem... isso a gente não pode abrir mão. Mas isso também traz a reflexão de que se essa elite cultural não tem esse papel mais de mediador, que papel é esse? Eu não tenho essa resposta. Mas também é uma oportunidade também de estar no mundo e de fazer essas conexões de uma outra maneira, sabe? De uma outra maneira também, porque você tem a voz, tem outras vozes ali, fazendo com que os seus pensamentos também se modifiquem e mudem. E essa empatia, essa verdadeira empatia também ganha sua força aí quando a gente tem muitas vozes. Mas queria pensar ali também com vocês, que papel é esse, então, né, que a gente tem se não tem mais essa mediação, né? Tem um ponto para a gente não avançar sem esclarecer um ponto importantíssimo no que a Adriana falou, que é o seguinte: conexões são mediações. E, como você está falando, mediações são fundamentais na vida humana, na cultura. Não existe se não houver mediações. Mediações é o que está no meio. No meio quer dizer entre uma coisa e outra. São pontes que permitem você atravessar, que permite circulação. Então, mediações são fundamentais. O que eu disse que não havia mais, isso é importante, intelectual, de classe média, letrado, como sendo o mediador cultural. Claro. Só isso. Nesse sentido, esse continua até a existir, mas ele não é o centro necessário de todo o processo, porque muitos outros mediadores... A constituição, por exemplo, de um sujeito periférico, ela foi fundamental e se faz com mediações, né? Isso que você falou, os Racionais, MCs e o Sobrevivendo no Inferno é um dos acontecimentos mais fundamentais da cultura brasileira. Simplesmente, ele não é menos importante que Semana de Arte Moderna. Eu estou falando isso retomando o que você tinha dito antes. Não há a menor dúvida, nesse século aconteceu isto. E ali é uma coisa que são mediações, né? A cultura hip hop é toda uma cultura de mediações que se contrapõe
para criar suas mediações, para poder criar este sujeito outro, não é? Mas que, ao mesmo tempo, acaba tendo uma influência enorme sobre o todo e acaba, portanto, passando por outras relações. Então, é isso. Mediações realmente são fundamentais, mas aquele mediador, como foi Mário de Andrade, maravilhoso. Uma coisa são os mediadores culturais, outra coisa os atravessadores culturais. Eu nem estava falando desses, mas desses. Sim. Não, a Márcia vai falar agora, mas eu acho que é como uma complementação e é algo que ficou na minha cabeça, sabe? Porque se é uma provocação também de uma colocação, né? Que colocação que você tem diante de tudo isso, né? Que mediação você vai fazer? Que mediação cada um de nós vai fazer? Que mediação interessa nesse momento para que todas as vozes sejam ouvidas, né? E a Adriana falando, me volta a pensar MCZ, me volta a pensar Sangó, quando a gente pensa na legitimidade da mediação também, né? Porque isso passa pelo debate sobre identidade. Então, tipo, a identidade que é legitimada para dentro e a identidade que é legitimada para fora. Então, tipo, os debates sobre mediação acabam também tangenciando tudo isso. Mas, Márcia, vamos te ouvir. Um pouco respondendo ali a provocação da Carla, né? É claro que eu, pessoalmente, também preferiria o palco do Movimento Sem Terra. Eu, inclusive, colaboro desde que existe, né, sobre o setor de educativo de escritores, do setor de educativo do MST, e então o modernismo hoje teria que ocupar os palcos das periferias, das comunidades, das ocupações mesmo. Agora, o que eu quis dizer com isso, Carla, é que o teatro municipal é do povo, né? Mesmo o teatro municipal, esse lugar que foi chamado aí de um templo profanado, ele tem que continuar a ser profanado, entre aspas, porque o palco é do povo. E agora, também uma outra questão ali que a Adriana levantou, da identidade, né? Os modernistas da Semana de 22, eles também vinham debatendo com essa questão da identidade, né? O que é o brasileiro? E era muito interessante que eles eram contra o estrangeirismo, como eu falei, de um lado, eles queriam estar sintonizados com as vanguardas europeias, mas no outro, assim, Raul Bopp, né, que dizia que era totalmente avesso aos estrangeiros, numa época em que 1/3 da população masculina economicamente ativa de São Paulo era composta de imigrantes italianos, espanhóis e portugueses, etc. Então, eles debatiam essa questão da identidade e houve 2 momentos assim bem diferentes. Teve a Semana de 22 em si, com todos aqueles problemas que o Wisnik reiterou, das contradições, das ambiguidades, e o segundo momento, que foi quando esses protagonistas saíram em busca da brasilidade e aí da identidade, fizeram pesquisas, Tarsila e Oswald com o Blaise Sandra, eles foram para as cidades, percorrer as cidades de Minas Gerais para buscar o que era essa brasilidade que não esteve presente integralmente na Semana de 22. O Mário foi para o Nordeste, e aí temos todas essas respostas aí com esses manifestos, que o manifesto da antropofagia, segundo Antônio Cândido, é a resposta mais feliz e mais assim completa a essa dúvida da identidade, o que é ser brasileiro, o que é ser estrangeiro, porque ele reúne isso tudo, né? O nacional, o estrangeiro, o central, o periférico. Então, é uma grande resposta a essa pergunta da questão da identidade. E para terminar, nessas viagens que eles fizeram, tanto a viagem etnográfica do Mário, quanto a do Oswald, da Tarsila, pelas cidades mineiras, eles desempenhavam um pouco esse papel de mediadores do intelectual e da cultura brasileira. Então, eu acho que o manifesto da antropofagia é genial, é super atual, e ele representa uma coisa que a gente está... eu acho que a cultura, hoje em dia, na situação atual do Brasil,
ela é, então, um movimento de resistência. Eu acho que essa palavra, resistência, ela é bem, assim, ela aponta os caminhos do novo modernismo. Posso falar uma palavra? Eu estou com o Zé Celso. Ele usa reexistência. Resistência, porque resistência a gente está acuado por alguma coisa, a gente está resistindo, mas resistência é porque tem uma potência, né, na existência e na arte que afirma, né? Como é importante, né? A Viviane trouxe a ideia do corpo, né? Que é atualmente uma entidade tão política. Eu confesso que eu não sabia disso. Para mim, isso também é novo. Como é político o nosso corpo e como é política a nossa cor, né? E eu só quis fazer um paralelo, Márcia e Adriana, com relação ao território, porque eu acho que esses deslocamentos são interessantes, mesmo o Wisnik trazendo uma releitura, né, do que seria hoje o modernismo, segundo o próprio Mário de Andrade, né, que vai ressignificar, e agora o Wisnik também traz o reexistir, né, do Anhangabaú. Mas essas são só provocações realmente para a gente trabalhar essa ideia, né, dos deslocamentos, que eu acho que é o que nós precisamos, né? E também tem uma questão que eu acho que eu acho super interessante essa discussão sobre mediação, o mediador, a mediação, porque na minha intuição, quando você fala isso, existe um lugar, sabe? Um lugar de poder, né? E que também isso é uma outra coisa que a gente está questionando, né? Ultimamente, né? E eu não também tenho uma experiência com o meu último filme, Para Onde Voam as Feiticeiras, da dificuldade, que eu não diria de alianças, eu não diria de mediação, eu diria de alianças. Como é difícil a gente também trabalhar isso numa sociedade tão deformada pelas diferenças, por essa enorme diferença social da distribuição, né? E quando o Wisnik traz a baixa antropofagia, você percebe, né, que ela existe numa sociedade que tem essa diferença que a gente tem socialmente falando, né? Assim, é uma sociedade tão desigual que realmente baixa antropologia é bem-vinda, né? Ela tem total espaço para existir, né? E a gente aqui no resistir, isso que eu acho muito difícil também, né? Da gente não falar dessas manifestações sem falar dessa enorme diferença social que é a nossa sociedade. Por isso que eu acho importante a gente também falar desses deslocamentos, né? Carla, resgatava, né, a questão do diálogo com o corpo, e aí me lembrou o trabalho do Moisés Patrício, um artista plástico, que, se eu não me engano, salvo engano, Moisés, não me lembro exatamente há quantos anos, mas no mínimo há 3 anos, Moisés todos os dias fotografa a própria mão em um contexto cotidiano diferente, né? E ele utiliza, né, as redes sociais, ele tem um perfil no Instagram, onde ele expõe essas fotografias. Nessas fotografias ele também acaba passando, né, para telas, enfim, mas a partir dessa relação, né, tipo, da própria mão, do próprio corpo, né, como palco e destino das dores cotidianas, ele tem feito, né, um debate e questionado essas assimetrias, né, sociais e raciais a partir
da arte dele, né, nos dias de hoje. E tipo, ficava falando me fez pensar, né, e lembrar assim, tipo, de várias coisas. Assim, tipo, a arte do Moisés me fez lembrar quando você fala da nossa dificuldade de alianças, e essa dificuldade que é de fato acentuada pelas assimetrias raciais, de gênero e sociais que a gente vive. Eu me recordo que em 2015 o movimento de mulheres negras colocou em Brasília 50 mil mulheres negras em marcha. A gente estava ali, né, o país inteiro, né, naquela dualidade, tem impeachment, não tem impeachment, é golpe, não é golpe. E aí 50 mil mulheres negras foram para Brasília clamar que o país inteiro pudesse parar e discutir a importância do bem viver, né? Entendendo o bem viver de uma maneira, de maneira democrática, né? Tipo, um bem viver que perpassa por um enfrentamento ao racismo ambiental, um bem viver que perpassa por enfrentamento a todas as desigualdades de gênero e de raça na sociedade, com fita exatamente a pensar como a gente consegue no cotidiano estabelecer alianças e relações mais saudáveis. E aí, quando a gente olha para essa tensão toda que a gente tem vivido em torno do direito à cultura, né, e essa demonização toda, como o Vinícius trouxe para a gente, em torno do direito à cultura, é fato que existe aí um fator mediador de tudo isso, que é o capital, né? E aí o capital acaba mediando também as nossas noções em torno da cultura. E aí eu devolvo para vocês, né? Tipo, como a gente combate aí as maledicências de uma visão única da cultura como entretenimento, sabe? E olha para a cultura como essa fonte, esse berço pulsante do bem viver coletivo, né? Acho que são coisas, né, em torno do nosso debate contemporâneo, que é essa simplificação da cultura ou das artes, né, única e exclusivamente pela via do entretenimento. O Wisnik falou sobre essa reação que a gente tem que ter e construir agora diante, né? E a Carla lembrou, diante dessa baixa antropofagia. A gente está vivendo um tempo que que é necessário reagir, que está difícil reagir, mas que a gente tem que reagir a essa questão. Então, acho que as manifestações culturais ganham um papel ainda mais relevante nesse lugar de resistência, né? Nesse lugar de resistência e também de consolidação desses discursos todos que a gente está falando até agora, né? De todos esses discursos que conseguiram espaço e se consolidar agora, eles não podem ser calados nesse momento. Então, estar na cultura hoje também reafirmar essa vontade de fazer com que a alta antropofagia aconteça. Tem o mercado da cultura, que é esse entretenimento, que é esse mercado que apresenta os números para a gente, né? Tantas pessoas empregadas, gira não sei quantos milhões, que emprega muita gente, que está dentro do sistema capitalista, onde o dinheiro está no centro. É um mercado, de cultura, mas é um mercado, mas tem a política da cultura. Tem a gente entender que caminhos a gente quer seguir. E aí, hoje, no Brasil, pensando no Estado brasileiro, a gente não tem, no governo, né? Neste governo, a gente não tem uma política de cultura, a gente tem uma política de desconstrução de todas essas
de todas essas reflexões que a gente está fazendo aqui, da identidade brasileira, do papel de cada ator, de que tipo de mediação nós devemos fazer, que vozes são essas, das nossas prioridades. E eu acho que a construção mais igual, né, num país tão desigual, tem que vir a partir desse pacto da sociedade na construção de uma política cultural de Estado, não de governo. É nisso que a gente tem que se apoiar nesse momento. A gente tem que construir juntos esse pacto de ter a cultura como uma norteadora desses nossos anseios, dessa nossa vontade de fazer o Brasil diferente. Claro que não é por acaso que o Ministério da Cultura caiu. Não é por acaso que esse Ministério da Cultura, né, sendo uma secretaria, foi esvaziado. Nada disso é por acaso, porque aí a gente está sendo desarticulado, né? Quando você não tem essa possibilidade, é uma desarticulação, é nos afastar, é afastar a nossa diversidade, é fazer com que a gente não consiga conversar. A gente precisa fazer um pacto, sim, pela cultura. E é muito triste que, nesse momento, principalmente na crise e na pandemia, a gente não consiga dar esse passo indo para a rua, por exemplo, né? Gritando agora, indo para a rua nesse momento. O que a gente vai fazer agora? A gente se sente, sim, um tanto calado aqui, um tanto amordaçado, com essas máscaras que a gente está usando agora para que a gente possa começar a fazer essas articulações. Só para dizer que outro dia eu ouvi uma frase que eu falei, nossa, gente, que loucura mesmo. Essa máscara esconde um sorriso, né? E é tão forte, né? O poder de um sorriso. Então isso está escondendo o nosso sorriso. Enfim. E um pouco aí do que se falou, né? Lutar pela democratização da cultura é lutar contra a concentração de renda, né? Que eu acho que isso que determina muito do que a gente vive hoje em dia. Então, nesse sistema capitalista, etc. E tal, quem detém o poder, quem detém a renda, quem detém os meios financeiros, eles, de certa forma, dirigem a produção cultural. E é isso que precisa ser rompido, né? Essa coisa assim, desses dois Brasis que estão assim, tão distantes um do outro, né? Restabelecer o diálogo. Agora, se a renda continua concentrada nas mãos de poucos, eu acho assim que é difícil avançar de verdade. E a questão é ser muito mais profunda, muito mais grave do que a gente pensa. Eu estava ouvindo vocês e não sei se eu tenho o que acrescentar ao que foi dito, mas essa relação entre cultura e concentração de renda, desigualdade, né? Estamos falando de uma desigualdade brutal, né? Desigualdade, vamos dizer, historicamente, estruturalmente estabelecida no Brasil, que é um país tardo escravista, né? É o país que mais demorou a abolir a escravidão e aboliu não abolindo, né? Deixando os descendentes dos escravizados ao Deus dará, e isto é um traço que continua vivo e presente, e na verdade está ligado a toda essa história do modernismo de que estamos falando. Porque, por um lado, essa reação conservadora, truculenta, da baixa antropofagia no Brasil, ela vem para impedir qualquer movimento no sentido de diminuir a desigualdade. Qualquer passo nessa direção, nós estamos vendo o quanto isto provoca uma reação tremenda, em espasmos históricos, né, em que isso volta. Então, a baixa antropofagia é um retorno disso, de um Brasil, no fundo, escravista, né? Mas essa vamos dizer, ampliação do campo cultural no Brasil, o surgimento desses
novos sujeitos, ela é a expressão do outro lado desta mesma coisa, né? Ou seja, de que essas margens, as bordas do mundo desigual ganharam voz, né? Eu acho que nós estamos vivendo isso nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Essas duas pontas da história, da experiência brasileira, da sociedade brasileira, que estão postas aí. É uma ferida tão aberta que é difícil a gente, quer dizer, não pensar que a gente vai, vamos dizer, compreendê-la de uma vez só, mas essa conversa ela circula, e não viciosamente, em torno desse assunto, né? E a gente, a cada volta, a gente acho que entende melhor isso a partir dos depoimentos que eu estou ouvindo aqui. Então, tem a questão do mercado e do capital como o grande mediador, né? Outra questão que é muito viva é a questão de identidade, como disse a Adriana, né? A identidade que o modernismo abre, quer dizer, uma identidade includente da diversidade brasileira, se eu entendi bem. Quer dizer, se entender no contexto das diferenças, né? Ao mesmo tempo que tem a afirmação das identidades de grupos excluídos. São dois movimentos um pouco contrários, mas que precisam ser complementares. Esse é um grande, é um outro, não é? Núcleo, né, da questão que é diferença e identidade. Quer dizer, cultura é diferença. Cultura existe no movimento das diferenças, né? Porque cultura é se colocar no lugar do outro. Não existe literatura, não existe ficção, para além do entretenimento, que não seja a possibilidade de você viver aquilo que não é a sua história, a sua classe, a sua tal, portanto, você possa experimentar sair disso, né? Então, por um lado, ao mesmo tempo existem políticas identitárias, que é importante que sejam identitárias enquanto políticas, né? Ao mesmo tempo que a cultura não funciona propriamente assim. Essa é uma questão aí, e que eu vejo de algum modo aparecerem, né? Eu ouvi isso nas coisas que a Viviane falou, uma reflexão sobre isso, né? Mas é uma grande questão contemporânea, né? E uma questão, Vinx, que vem... fiquei aqui refletindo muito, né, a partir do que você e a Adriana trouxeram sobre, né, a importância, né, desse lugar de mediação, e olhando, né, para esse lugar de mediação pode existir, né, tipo, recheado de boas intenções, mas ele também, por ser um lugar de muito poder, como Carla bem evidenciou, é um lugar que pode ser utilizado para reinteração de muitas opressões, né? Então, assim, a gente conseguir identificar, né, nomear e qualificar o capital como um mediador das relações culturais no nosso tempo, é importante para que a gente consiga, inclusive, encontrar alternativas para isso. Não tenho as respostas, não. Estou aqui também no exercício do diagnóstico, né? Quando a gente pensa as relações identitárias, né? Identificar que os estereótipos construídos sobre determinadas identidades também assumem esse lugar de mediação nociva para os grupos identitários, também é importante, né? Acho que quando a gente olha para Amarelo, por exemplo, tem um momento lindo de Amarelo, que é quando o Emicida compartilha aquele momento com a Fernanda Montenegro. E aí havia toda uma construção estereotipada que um artista, né, homem, preto, como Emicida, com as referências dos repertórios de Emicida, não manteria,
não manteria uma figura importantíssima para a nossa história, né, da dramaturgia brasileira, tipo, no filme, né, diante da ausência da nossa saudosa Ruth de Souza, que inclusive o centenário de Ruth seria ontem, exatamente. E tudo isso, assim, e o que mediava, né, tipo, algumas noções sobre a postura e a conduta, né, do Emicida na realização do filme, era um estereótipo construído por outros sobre ele, suas identidades e suas aproximações. Então, como no diálogo aí com as identidades, né, e elas são diversas, elas são múltiplas, né, a gente também abre o campo, né, na direção da empatia, que a Adriana trouxe muito bem para a gente, para romper com a aliança construída com os estereótipos, e nesse sentido, a Semana de 22 contribuiu para que houvesse, né, muitos estereótipos construídos em torno das identidades negras, em torno das identidades populares, quando a gente olha para o que o cinema novo, né, tipo, nessa busca e nessa jornada pela síntese de uma identidade nacional. O cinema novo também contribui aí para a evidência de alguns totens estereotipados sobre essa cultura popular, sobre, né, esses corpos negros, sobre essa religiosidade negra. Então, como a gente olha, né, no nosso tempo, né, de maneira como uma oportunidade de rever também as nossas alianças com esses mediadores históricos nocivos. E aí pensando, né, que e pensar o capital e pensar os estereótipos construídos, não existe um nome, um corpo específico para a gente atribuir, porque eles acabam estando aí diluídos na sociedade e trazendo para a gente um alto grau de complexidade para esses enfrentamentos. Mas refletir sobre cultura é refletir sobre essas questões todas também. Você está falando agora, Vivi, sobre essa questão da cultura, aí o Wisnik traz, né, que tem são muitas diferenças ali, né, tipo, essa cultura regida pelo mercado, do entretenimento, o que é cultura para mim, o que é a cultura, na verdade, né, é uma definição ali ampla e é difícil, mas você traz aí a história do bem viver, e eu fiquei com isso na cabeça, que eu achei bonito, e me aproximei disso, desse bem viver, da cultura como esse lugar também de bem viver. Eu fico pensando, para mim e para outras pessoas negras, o Emicida está sendo uma pessoa que a gente está citando bastante aqui, né? É um trabalho importante, porque tem um trabalho importante, mas tem esse fortalecimento da nossa trajetória, da sua trajetória, da sua vivência, de legitimar e de valorizar o que você viveu ali, as suas influências culturais, as suas influências ancestrais, essa valorização disso, a legitimização disso, legitimidade disso, a força disso, faz com que eu viva melhor. Tem esse lugar do bem viver, porque é um lugar que me leva a ser uma cidadã, me leva a existir, me leva a falar ali na sociedade. Quando eu lembrei dos meus ancestrais, lembrando da minha família em Minas e na Bahia, também foi no sentido de uma construção da minha negritude, de entender que toda a trajetória deles foi importante para mim e que é uma trajetória muito especial e bonita e que tem o seu valor. Isso me traz o bem viver. E eu acho que é isso que a gente quer para a população, sabe? Que ela se reconheça a partir das suas manifestações culturais, a partir dos seus sentimentos, a partir do seu lugar no mundo. Isso traz o bem viver, isso também é uma valorização da nossa cultura, da nossa identidade. Então tem esse papel fundamental mesmo do respiro, de continuar existindo.
não é à toa que esses meninos do rap fizeram o que eles fizeram. Tem a valorização da ancestralidade, e a gente não está falando, não falando da ancestralidade africana, mas a gente está falando de pessoas que carregam ali nelas, por exemplo, a cultura nordestina. Elas estão aqui em São Paulo, mas elas carregam a cultura nordestina, a cultura caipira, e se misturam com outras culturas que estão aqui em São Paulo, e antenados com o que está acontecendo em outros lugares do mundo, e isso se transforma. O que os modernistas queriam e fizeram nesse olhar para a cultura popular, para a cultura do povo, para esse Brasil, que eles traduziram nas suas obras, observaram e refletiram, o povo brasileiro carrega nele. Aí é que está o bem viver, né? Tá nele, tá em mim, tá no que eu ouvi todo dia, está no que eu ouço. Então, a cultura como bem viver, que você me fala agora, me dá uma boa sensação, assim, sabe? Dessa busca e de como ela é importante mesmo para agora, para o hoje, para continuar respirando, sabe? Nesse sentido, de se reconhecer e continuar respirando. Como tudo que é bom e muito bom tem tempo limitado, o nosso tempo está se esgotando. Aí eu vou convidar todo mundo para uma rodada final, mas de um jeito bem especial. Olhando exatamente para essa perspectiva do bem viver, compartilhem para a gente, né, nas palavras de despedida, o que vocês têm consumido como arte e cultura hoje, que traz para vocês essa sensação de bem viver. Vou começar a rodada de modo que dá tempo todo mundo pensar, e podem pensar arte e cultura de maneira ampla, suas transversalidades, seus encontros, porque é dessa perspectiva que a gente entende a cultura. E aí quero compartilhar aqui, poder ir na Pinacoteca e encontrar com a arte de Rosana Paulino, de Micaela Cirino, assim, me dá essa sensação de bem viver, né? Olhar para o que acontece no Sarau do Quintal, protagonizado por aqui na Zona Norte de São Paulo, me leva para esse lugar de bem viver. Poder ir na Goma, Sangoma, da Companhia Capulanas de Arte Negra, no Mboi Mirim, na Zona Sul de São Paulo, me dá aí esse lugar de completude e de bem viver. Poder ir na Zona Norte, na Zona Oeste, no Parque Vila Lobos, e encontrar ali um pouco, né, das canções de Vila Lobos dispersas naquele parque, me dá uma sensação de bem viver. O que traz para vocês essa sensação de bem viver nos dias de hoje? Eu vou concentrar a minha resposta num sentimento e sensação de bem viver, entre as muitas coisas, porque é um mundo que você vive, né, bebendo em muitas formas de vida, né? Mas eu quero dizer que uma das coisas mais gratas para mim, na minha vida, na minha relação com a cultura e tal, foi ter feito com a Elza Soares o disco do Cóccix até o Pescoço, da gente ter juntos com outras pessoas que participaram disso, ter essa aliança que nesse disco que está ali, a dura na queda, mas a carne negra, né? E que ela tenha escolhido, quando foi feita A Mulher do Fim do Mundo, né, com outros músicos maravilhosos de São Paulo, que ela cantou, ela escolheu cantar Coração do Mar, que é uma música para abrir o disco, que é uma música que eu fiz com o Teatro Oficina, para o Teatro Oficina, e é sobre o poema de Oswald de Andrade. Então, isso junta aqui a nossa história, porque era Elza cantando Oswald de Andrade, né, passando por esse lugar pulsante, né, e sempre ressuscitador, né, na resistência que é o Oficina. E, em suma, Elza,
E agora, muito recentemente, a Laíde Costa, que eu tenha feito um disco com ela. Eu quero, em soma, dedicar minha resposta a essas duas cantoras maravilhosas. Então, para mim, bem viver seria lembrar uma experiência que eu tive incrível quando eu levei um grupo. Eu trabalhei alguns anos na Pinacoteca de São Paulo. Eu levei um grupo de sem terras para visitar uma exposição e depois sentar e discutir com eles, né, e ouvir as impressões, enxergar as perspectivas que eles tinham e aprender que a recepção da arte realmente não precisa passar por mediadores. Então, aquelas pessoas que moravam ali sob a lona, né, eram em ocupações e viviam de uma maneira, um cotidiano precário, a contribuição que elas tinham, o olhar delas era assim, algo que me enriquecia de uma forma, enfim, trazendo essas perspectivas e fazendo e mostrando de algum modo que é possível haver um diálogo entre esses dois Brasis, que está num momento assim tão dividido. Vou começar também dedicando a duas mulheres que, para mim, são grandes, é uma revelação do como é possível bem viver numa situação de extrema dificuldades, numa situação de conflito, de áreas conflitosas, que é a Carmen Silva e a Preta Ferreira, que são mulheres que me ensinaram muito mesmo, e me ensinaram a saber fazer a vida em situações de extrema dificuldade. Então, gostaria de dedicar também a essas pessoas que me fazem o coração pulsar com emoção. E também um lugar que eu acho incrível, que é a ocupação 9 de julho, que é uma ocupação onde existe as alianças, algumas alianças entre o aparelhamento, né, que é um grupo de artistas que atuam nesse território, um território de conflito, um território embora sendo no centro da cidade de São Paulo, é também um território à margem, né? É um território povoado pelos excluídos, né, da sociedade, e fazem um lugar que me faz muito bem, porque lá eu sinto que, sabe, é possível, é muito possível, que somos muito ricos, nós temos uma riqueza colorida, sabe, múltipla, que é possível, mesmo com essas fendas absurdas, mesmo com essas diferenças sociais gritantes, é possível. Então, digo que o bem viver vem desses lugares. Ai, é difícil, né, encontrar um lugar só, mas eu acho que pensando assim, não só um lugar, né, mas eu acho que esse sentimento, esse meu lugar de bem viver, a literatura para mim sempre, as artes, mas a literatura sempre me acompanhou muito, assim, sabe? Sempre me apresentou o mundo, mesmo quando eu ainda não circulava, achava que o centro de São Paulo era a cidade, né? Que a gente nos anos 80, na periferia de São Paulo, a gente chamava o centro de cidade. Fulano trabalha na cidade, não sei quem vai para a cidade, não sei, eu queria muito ir para a cidade. A gente dizia isso, ainda se fala ainda um pouco nas periferias, ir para a cidade, como se a gente não fizesse parte dela. Mas a literatura, então, sempre foi essa janela para mim. Então, para mim está sendo muito lindo, assim, está sendo um bem viver muito lindo eu poder ler autores e autoras negras, porque eu sempre li muito, 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 e aí a partir
dessas referências, né, desses cânones que a gente tem da literatura mundial, que também são importantes para a gente entender o mundo, mas eu fui me formando a partir desses cânones, e aí, há alguns anos, essa abertura da literatura e dessas vozes de autores negros sendo publicados, essas vozes vindo até a mim, dessa literatura chegar para mim, mas me emociona muito, mas assim, mudou, é um bem viver. Então, desde o Itamar Vieira, que é o Itamar Vieira Júnior do Torto Arado, que é esse sucesso de 100 mil exemplares vendidos, e que tive a oportunidade de falar isso para ele. Eu ouvia a Bibiana e a Belonísia, parecia a voz da minha avó. E não é que a minha avó conversou comigo, não é que eu sentei e ela foi lá e contou todas as coisas, era uma mulher calada, era uma mulher que eu só ouvi histórias, mas aí a literatura vai lá e dá a oportunidade de eu ouvir a voz da minha avó. Então, isso para mim me emociona, porque isso para mim é muito forte. E a Conceição Evaristo também, que também foi a oportunidade de eu ouvir a minha avó. Ela estava falando comigo. Eu ouvi, aí eu me reconheci, aí eu entendi porque eu estou aqui. Então, é um lugar de bem viver que é muito caro. E como é importante que a gente tenha essas vozes. Então, dentro da literatura, a dona Conceição Evaristo, me abriu essa possibilidade, aí o Itamar chega a essa nova geração dizendo, sim, essa voz existe, nós somos complexos, nós somos contraditórios, ela não falou para você, Didi, mas ela pensou tudo isso, ela refletiu sobre tudo isso, ela viveu tudo isso, e tudo isso está em você. É isso. É isso. Eu fui pegar a Conceição para que a gente possa se despedir um pouco inspirados e inspiradas com as palavras de Conceição, mas antes gostaria de dizer que o ciclo 22 mais 100 é exatamente esse espaço para que a gente traga inquietações, para que a gente traga provocações, para que a gente se sinta movidos e movidas a debater, a dialogar. Né? Mais do que encontrar respostas, nos interessa os questionamentos norteadores. Então, quero agradecer demais a generosidade, a participação e a contribuição de todos vocês no debate de hoje. E aí vou ler só um trecho do conto Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu em minha boca. De que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, custei-o reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que, a princípio, tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos da minha mãe. Qual é a cor do nosso modernismo atualmente? O Ciclo Modernismo 22 mais 100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel, com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronque, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SP Cine e da Rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22 mais 100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021. Com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo.
Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de gabinete, Thaís Lara.